Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Domingaço aqui na companhia do professor Júlio César, mestre na gestão previdenciária, para mandar mais uma super dica. Hoje vamos fazer um grande resumo. Muitos alunos aí pedindo, professor, show, grava com o professor Júlio César, show, vai lá, faz aquele resumo. Essas aulas estão ajudando muito. Prof, desde já, parabéns pela sua grande evolução no dia a dia, pelo canal do YouTube, a cada dia que passa. Mais e mais estou ajudando aí muitas pessoas que não têm condição de ir ao cursinho preparatório. Muitas pessoas que nos acompanham de vários lugares do Brasil aí, só temos a agradecer a sua espontaneidade de fazer esses vídeos, não só o senhor, como vários professores também, mas nesse momento estamos falando com o mestre Júlio César, fera da legislação previdenciária. Prof, qual a importância, no caso, para o aluno que vai começar a estudar legislação previdenciária para o concurso do INSS, a primeira vez? Pronto, inicialmente eu quero agradecer você, né, Giliardo, que você dá essa oportunidade da gente ter contato com tantas pessoas, né? Obrigado, Prof. E para aquela pessoa que vai fazer o concurso para o INSS, a legislação previdenciária é uma disciplina fundamental. Eu sempre digo que toda disciplina ela é importante, mas a legislação previdenciária tem um peso maior. Inclusive no concurso anterior, 65% da prova basicamente foi sobre legislação previdenciária. Especialmente a parte que trata dos benefícios do RGPS, né? Benefícios, é verdade. Porque você que participa ativamente das nossas aulas, você sabe que a Previdência Social ela é contributiva. Então, para fazer jus a um benefício, o segurado ele tem que contribuir e, consequentemente, ele contribuindo, ele poderá obter um benefício ou então gerar um benefício para o seu dependente. Então, eu sempre digo que a Previdência também, o aluno, ele muitas vezes é cobrado em casa, porque você foi, você é ou você será um beneficiário da Previdência Social brasileira. Então, a Previdência, a legislação previdenciária, ela está diretamente relacionada com as pessoas, né? Então, essa é a grande importância. Tem um peso enorme no concurso, além de ter uma utilidade prática muito grande, porque você dentro da sua casa, com certeza, você tem uma pessoa que tem uma relação com a Previdência Social. Inclusive agora em 2018, novos projetos aí para o professor Júlio César, que logo a partir do próximo mês agora estará dando início às gravações do nosso online. Você vai poder acessar e acompanhar no dia a dia na matéria de legislação previdenciária pelo Tiradentes Online, www.tiradentesonline.com.br. Você vai poder acompanhar o professor Júlio César com aulas atualizadíssimas. Prof, filiação e inscrição. Pronto, o próprio nome já diz, filiação é como se fosse o nascimento e inscrição é como se fosse o cadastro, o registro. Então, para uma pessoa ter direito a um benefício, ela tem que, além de estar filiada, ela tem que estar inscrita. O que é inscrição? É ela ter um cadastro, ter um número, que geralmente é o PIS, né? Mas pode ser outro número. E de posse dessa inscrição, essa pessoa vai contribuir para a Previdência Social e quando tiver diante de um risco social, uma doença, uma invalidez, uma idade avançada, um tempo de contribuição, ela poderá fazer jus a um benefício ou então o seu dependente também fazer jus a um benefício. Então, é muito importante que o segurado tenha a sua inscrição, tenha o seu número. Se ele é empregado, o número da sua inscrição vai ser o PIS. Se ele deixou de ser empregado, o número da inscrição ainda continua sendo o PIS, só que vai mudar a atividade dele, que ele pode ter deixado de ser empregado e passou a trabalhar por conta própria. Então, a inscrição ela é fundamental. E eu sempre oriento que a pessoa pague pelo menos a primeira contribuição em dia, porque ela pagando a primeira contribuição em dia, vai ser contado para a carência. E se ela não tem condições de pagar um determinado período, pode ser que mais na frente ela possa pagar. E aí ela pode pagar o período atrasado, que ela estava em débito, e vai ser contado para o benefício. Prof, segurados obrigatório, existem 5, não é isso, prof? Que tem, no caso lá, tem o empregado, né? Empregado doméstico, perfeito. Aí tem o trabalhador avulso, ou tem o CI. O CI, contribuinte individual, segurado especial. Especial. Os segurados, eles são divididos em 2 grupos, né? O primeiro grupo é chamado de segurado obrigatório. Por que segurado obrigatório? Porque ele exerce uma atividade remunerada que a legislação prevê que ele deva fazer a sua inscrição. Então ele é um segurado
obrigatório. O próprio nome já diz, ele é segurado quer queira ou não. Exemplo, o empregado. O empregado ele é um segurado obrigatório. Além do segurado empregado, nós temos também o trabalhador avulso e o empregado doméstico. Esses três segurados, eles têm uma peculiaridade, porque o recolhimento da contribuição para esses segurados, ela é presumida, porque cabe à empresa, ao empregador, recolher a contribuição. Os outros dois segurados obrigatórios, nós temos o segurado especial e o contribuinte individual. Então, o contribuinte individual, geralmente ele é responsável pelo recolhimento da própria contribuição. Agora, se ele prestar serviço a uma empresa, quem é responsável pelo recolhimento da contribuição é a empresa, né? E nós temos o segurado especial, que o próprio nome já diz, que é o segurado diferente, que ele é obrigado a contribuir toda vez que comercializa a produção e caso ele queira, por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, caso até ele queira receber um benefício superior ao salário mínimo, aí ele vai contribuir através da guia da Previdência Social, né? Onde ele vai contribuir 20% do limite mínimo ao máximo. E fora o segurado obrigatório, nós temos também o segurado facultativo, que é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, que paga a Previdência porque quer, né? Prof, existe, no caso, um requisito, idade mínima, para poder, no caso, você, no caso, ser uma pessoa, ser um segurado? Perfeito. A regra geral é que o segurado, a idade mínima, é a partir dos 16 anos de idade. Salvo a situação do menor aprendiz, que ele pode se filiar, que ele se filia a partir dos 14 anos de idade. Então tem essa idade mínima. Lembrando que não tem idade máxima, né? Não. Ou seja, uma pessoa que tem 60, 65 anos pode começar a contribuir para a Previdência, até ter uma idade maior. Mas qual é a desvantagem? Se uma pessoa começar a pagar a Previdência muito tarde, por ela exemplo... vai morrer e não se aposenta. Provavelmente isso pode acontecer, né? Dela não poder se aposentar por idade, porque não vai ter a carência dos 180 meses. Mas ela vai poder fazer jus a um auxílio-doença, pode gerar um benefício para o dependente. Mas a Previdência, existem benefícios que precisam ser programados. Daí porque, por exemplo, uma pessoa que quer se aposentar aos 60 anos de idade, a mulher, no máximo ela tem que começar a contribuir aos 45 anos de idade, né? Então a pessoa tem que pensar nisso. E pagar a Previdência é muito importante, porque quem paga está protegido. Prof, no caso, muitos se perguntam, no caso, as pessoas do dia a dia, cidadão, no caso, perguntam no dia a dia, show, quando tiver como professor, pergunta para mim. Inclusive também tem essa dúvida também, eu como aluno, como internauta, contribuinte individual, segurado facultativo, um MEI também. Essas pessoas que contribuem com a Previdência Social, no caso de um acidente, elas vão fazer jus direito aos benefícios que a Previdência possa fazer, tipo, ou tem que pagar, vamos supor, quem paga 5%, quem paga 11%, 9%, vai ter direito a jus, ou tem que ter um percentual mínimo de pagamento para poder fazer jus? Pronto, o benefício do auxílio-doença, não importa qual alíquota o segurado contribua. Ele contribuindo 5% sobre o mínimo no caso do MEI, ele contribuindo 11% ou 20%, o segurado fará jus ao benefício do auxílio-doença. Lembrando que nós temos dois tipos de auxílio-doença. Nós temos o auxílio-doença previdenciário, que o fato gerador não está ligado ao trabalho, e nós temos o auxílio-doença acidentário, quando a doença, o fato gerador, está ligado ao trabalho. Então, o segurado contribuiu para o RGPS, observada a carência das 12 contribuições ou não, ele fará jus ao benefício do auxílio-doença. Agora, no caso de acidente do trabalho, somente algumas categorias é que farão direito, que é o caso do empregado, do doméstico, do avulso. Mas o auxílio-doença previdenciário, todo segurado poderá obter esse benefício, observada a carência e também importante, né? Vai ter que fazer a perícia médica para a perícia médica se pronunciar se a pessoa está incapaz ou não. Então, qual é a dica? Contribua para o RGPS. Se você é um segurado de baixa renda, se você está inscrito no CadÚnico, você pode recolher 5% sobre o salário mínimo, que dá pouco menos de R$50. Ou então você pode contribuir com 11% sobre o mínimo, que dá hoje em torno de R$105. Você pagando isso, você vai estar protegido.
Prof, então não importa de tipo quem pagar como MEI, como pagar como contribuinte individual, como pagar como facultativo. No caso, os benefícios vão ser o mesmo, ele vai ter direito. No caso do auxílio doença, sim. Sim, mas em Agora, termos de valor de salário, aposentadoria vai ser diferente. não, vai ser, por exemplo, se ele contribui 5% sobre o mínimo, se ele contribui sobre o mínimo, o benefício dele vai ser no valor do salário mínimo. Agora, lembrando que no caso do MEI, desse segurado que recolhe 5%, ou então recolhe 5% no carnê, ele não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai poder se aposentar por idade, vai poder se aposentar por invalidez, só não pode se aposentar por tempo de contribuição. Mas o CI que pagar os 11%, ele terá direito, 11 ou 20%? O CI que contribui com 11%, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, quando ele contribui 11% no carnê. Para ele poder se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que recolher 20% 20%. sobre o salário 20%. mínimo, que é a menor contribuição. Então, galerinha, agora vamos falar um pouco, sabe do que, profezinho? Sobre um assunto importante, vamos falar um pouco sobre o auxílio doença. Existe um fato gerador também, não existe? Pronto, o auxílio doença, ele é o benefício mais requerido junto às agências do INSS. E no caso do auxílio doença, a perícia médica é que vai avaliar se esse segurado está incapacitado. Ele tem uma incapacidade temporária, né? Que pode ser de um dia, de um mês, de um ano. A perícia médica que vai fixar a duração desse benefício. Ressaltando que no caso do segurado empregado, para ele poder requerer o auxílio doença, ele tem um chamado prazo de espera. O que significa dizer isso? Que para ele poder requerer o benefício do auxílio doença tem que ser após o 15º dia, porque os 15 primeiros dias de afastamento serão pagos pela empresa. Então, no caso do auxílio doença, o segurado agenda a perícia médica e a perícia médica vai verificar se ele está incapacitado ou não. Se ele estiver incapacitado, tiver carência, tiver qualidade, aí será devido o benefício do auxílio doença. E ele recebe a partir de qual data? A partir do requerimento ou tem uma data mínima? Como é que é, professor? No caso do segurado empregado, para ele poder receber a partir do 16º dia, já que os 15 dias são pagos pela empresa, né? Ele tem que requerer entre o 16º dia do afastamento até o 30º, porque se ele requerer depois dos 30 dias de afastado, aí o pagamento para ele vai ser devido a partir do requerimento. Então a gente alerta muito as pessoas que observem esse prazo dos 30 dias para requerer o benefício dentro dos 30 dias, porque senão ele vai ter um prejuízo econômico, né? Que o benefício só vai ser pago a partir do requerimento. Se tratando desse benefício, prof, existe carência? Regra geral é que o benefício do auxílio doença exige a carência de 12 contribuições. Mas se essa incapacidade for decorrente de um acidente, aí não precisa ter carência. E também tem algumas doenças específicas em que o segurado não precisa ter carência, né? Aí tem uma relação de doenças que o aluno ele não precisa memorizar, fixar essa relação. Mas a título de informação, pode ser hanseníase, tuberculose, cardiopatia, AIDS, são doenças graves. Lembrando também, Giliardo, que é muito importante que o segurado comece a contribuir para a Previdência antes de ficar incapacitado. Porque se ele começou a pagar e já estava incapacitado, ele não fará jus ao benefício. O segurado ele pode começar a pagar a Previdência doente, o que ele não pode começar a pagar a Previdência incapacitado. Inclusive, prof, já que estamos falando agora sobre essa carência, tem duas situações que o segurado não precisa pagar as duas contribuições, não é isso? Perfeito, perfeito. Se ele sofreu, por exemplo, um acidente trabalhando, ou um acidente de qualquer natureza, vamos imaginar que no primeiro dia que ele começou a trabalhar, ele sofreu um acidente. E doença específica também. Ou então, no caso, as doenças específicas. Então, nesse caso, ele não precisa ter a carência do benefício. O que ele precisa ter é a qualidade. O que significa ter a qualidade de segurado? Que ele não pode, por exemplo, estar há mais de 12 meses sem contribuir, né? Regra geral. Então precisa também ser observado esse detalhe. Então, importante, pagar a Previdência e não ficar mais de 12 meses sem pagar a Previdência. Então o segurado tem que estar atento a esse prazo. Para fazer jus ao benefício, precisa passar pelo procedimento da perícia médica, não é isso? Perfeito. A perícia médica tem um papel fundamental. A perícia médica do INSS
é que vai dizer se ele está incapacitado e que também vai fixar a duração do benefício. Exemplo, ele faz a perícia hoje. Aí a perícia médica diz que ele está incapacitado por 30 dias. Se ele se sentir capaz de trabalhar depois dos 30 dias, ele não precisa fazer uma nova perícia. Ele só vai fazer uma nova perícia caso ele queira prorrogar a duração do benefício. Existe um valor mínimo, um valor máximo que não pode ser ultrapassado desse benefício? Existe. O menor valor do benefício do auxílio-doença é um salário mínimo. Agora, lembrando que a legislação mudou, né? O valor do auxílio-doença não pode ultrapassar a média dos 12 últimos salários, né? Porque a Previdência fez um estudo e verificou que tinha muitos segurados que estavam recebendo no auxílio-doença um valor maior do que se estivesse trabalhando. Então a legislação hoje diz que a renda do auxílio-doença não pode ultrapassar a média dos 12 últimos salários. E para finalizar, no caso, esse assunto, quem pode requerer o benefício auxílio-doença, professor? O auxílio-doença, todo segurado pode requerer. Agora, no caso do auxílio-doença acidentário, só pode ser empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. E por que só esses? Porque no caso desses segurados, quando eles prestam serviço a uma empresa ou então ao empregador, tanto a empresa como o empregador faz uma contribuição que financia os benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Existem situações, prof, que no caso o segurado ele vai estar adoentado, não tem condições de se locomover, existe a possibilidade de ser passado para terceiros, tipo por procuração, ou seja, o senhor é um tio meu mais próximo, aí o senhor está cuidando de mim, aí eu vou passando procuração para o senhor. Existe a possibilidade? Claro que existe, né? Lembrando também que caso o segurado não possa se locomover, porque ele está no hospital, por exemplo, ou então está em casa sem possibilidade de locomoção, a legislação prevê a perícia domiciliar e hospitalar. E se ele não pode requerer um benefício, o benefício pode ser requerido por um procurador ou então por seu representante legal. Então ele não precisa ir à Previdência Social para requerer o benefício. Ele pode até requerer via internet. E com relação ao pagamento do benefício, caso ele não possa ir à agência bancária sacar, ele pode constituir um procurador ou então um representante legal. Finalizando esse bloco, então agora, só lembrando a todos vocês, o benefício ele pode ser requerido através da internet, 135 ou na própria agência do INSS. Perfeito. Hoje nós temos os seguintes canais de requerimento. Pode ser pelo telefone 135, através da internet e, em última hipótese, junto à agência do INSS, porque tem uma demanda muito grande. Então, se você pode requerer o benefício pela internet ou pelo telefone 135, você termina agilizando a concessão desse benefício. Olha só, galerinha, vamos ficando aqui nessa nossa primeira parte, nosso bloco, aqui nessa grande viagem na legislação previdenciária, na companhia do professor Júlio César. Prof, redes sociais. Hoje eu vou estar criando o Instagram dele, estou aqui para poder criar, porque eu preciso da dele, vou estar criando o Instagram e nosso próximo vídeo vou estar passando para vocês já o Instagram dele. Facebook, professor. Facebook é Júlio César Souza, César com S, Souza também com S. E mais uma vez agradecer aqui esse seu espaço, viu? Eu que agradeço, senhor, e não só eu, como também vários alunos, inclusive Luciana Ribeiro, lá de Imperatriz do Maranhão, manda abraço para o senhor, Alice de Piauí, Bahia também, Ivan Berto também de uma pessoa Paraíba, e também tem Letícia Luciana, acho que é Letícia Luciane e acho que é Léo Mária, não lembro bem o nome dela. Essas três alunos são lá de Mato Grosso do Sul, diz que elas pegaram esses 10 vídeos, que elas dizem que almejam muito o cargo público na INSS, e agradeço muito porque ela está ajudando muito esses vídeos do senhor. Então, galerinha, mais uma vez, Geração Concurseira, professor Júlio César, no canal do YouTube. Alô, galerinha, antenados 24 horas. Voltamos daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu.